Olá! Nesta aula prática, nós vamos observar e identificar fungos Basidiomycota da ordem Aphilophorales. Esta ordem ela é bem variada morfologicamente. Primeiro, então, vamos ver o roteiro aqui da aula prática. Tá? Então, filo Basidiomycota, classificação, classe Hymenomycetes, porque são os que expõem os seus basídios, né, quando os esporos ainda não estão maduros. Então, os Hymenomycetes que têm o himênio, a camada de basídios, então, formando os esporos. Ordem Aphilophorales. Essa ordem Aphilophorales, agora ela já foi dividida em várias ordens, tá? Nós estamos vendo assim tudo como um grupo único. Vamos continuar usando o livro Fungos Macroscópicos Comuns no Rio Grande do Sul. Vamos observar e ilustrar as partes dos basidiomas e vamos observar tipo de himenóforo, superfície do pílio, presença e inserção do estípite, cor, consistência, presença de zonas, pelos, escamas na superfície do pílio. E fazer a classificação dos fungos, né, com a utilização das chaves dicotômicas, né, porque o livro tem várias chaves, nós vamos escolher a chave e colocar também os passos da chave. Aqui está a capa do livro, Fungos Macroscópicos Comuns no Rio Grande do Sul, guia para a identificação das duas autoras, Rosa Guerreiro e Maria Henriqueta Romerich. Esta é a segunda edição, então nesta página aqui onde a gente escolhe as chaves, tem um adendo aqui que eu acrescentei, porque na segunda edição elas dividiram a chave F em chave F e chave G e não colocaram aqui essa separação das chaves. Então, às vezes dá confusão, porque a pessoa vai para a chave F e, na verdade, ela queria usar a chave G. Então, é importante que já esteja aqui separado. Nesta aula, nós vamos usar várias chaves, porque eles são bem variados morfologicamente. Aqui são duas páginas do glossário que vão ser muito importantes nessa aula. A primeira é a posição do corpo frutífero no substrato. Então, como que esse basidioma está com relação ao substrato? Se ele for totalmente aderido ao substrato, formasse uma crosta, é o que a gente chama de ressupinado. Esse é o termo técnico para essa crosta, ressupinado. Se ele tiver uma parte aderida como uma crosta, mas já tiver uma outra parte do basidioma livre, é o semiaderido, que o nome técnico é efuso reflexo. Aqui nós temos os que são chamados de fungo prateleira, eles estão presos por essa parte e todo o resto livre, né, como uma prateleira no substrato. E o último é imbricado, quando mais de um pílio crescem junto, assim, grudados e fica imbricado. Então, como que ele se adere ao substrato. E aqui, nessa outra página, é muito importante, porque aqui são os tipos de himenóforo, que nesta aula vão ter himenóforos diferentes. Então, aqui são o himenóforo com lamelas, lamelado, que é o comum dos cogumelos. Aqui são lamelas fendidas longitudinalmente, cada lamela como se tivesse sido dividida em duas. Aqui as lamelas se anastomosaram, então ficou uma coisa assim, meio, né, labirintiforme. Aqui nós temos o himenóforo com veias, venoso. Aqui temos o himenóforo com dentes, himenóforo denteado. E o mais, né, que tem o maior número de espécies, é o himenóforo com tubos, é o tubular, que a gente vê a boca dos tubos, então vê poros. Os poros podem ser poligonais, fazer ângulos ou circulares. Por que esses fungos fazem esses tipos de himenóforo? Porque isso aí é feito para aumentar a superfície para a produção dos esporos. Porque o himênio, essa camada de basídios que está formando os esporos, vai estar forrando as lamelas aqui nas veias, forrando esses dentes, forrando os tubos por dentro. Então, são estratégias para aumentar a superfície de produção de esporos. Mas alguns têm himenóforo liso, alguns não usam, né, nenhuma estratégia para aumentar a superfície. Aqui nós temos um basidioma, um esquema de um basidioma do tipo de basidioma mais comum, que são esses fungos em prateleira, que nós vamos ter mais espécies.
Então, aqui está o substrato, né, um tronco, e aqui está o basidioma, que se prende por um lado e todo o resto fica aqui livre. Então, nós temos ele aqui em corte, para poder observar bem. Então, superfície do píleo, e aqui nós temos o himenóforo tubular. Tá? E entre a superfície do píleo e o himenóforo, esta parte aqui é chamada de contexto. No caso dos cogumelos carnosos, seria a carne do cogumelo. Tá? E este contexto pode ser mais ou menos espesso, os tubos podem estar quase aqui encostados na superfície do píleo, então o basidioma é bem fino, ou ele pode ter um contexto, né, maior e aí ele ser mais espesso. Quando a gente observa daqui, se não está em corte, o que, que a gente vê? Poros. Né? Então, superfície himenoforal é poroide. E aqui o detalhe de um poro mostrando que os basídeos estão ali formando os esporos, forrando esses tubos por dentro. Tá? E os esporos, então, quando são liberados, quando estão maduros, caem no tubo. Aqui a gente vê toda essa poeira aqui, seriam os esporos que estão sendo liberados. Tá? Então, este aqui é o tipo mais comum, que são os prateleira, e o himenóforo mais comum, que é o tubular. Esses todos que têm himenóforo tubular, que se vê poros aqui na superfície, são agora da ordem Polyporales, porque a ordem Aphilophorales foi dividida. Nós vamos iniciar as identificações por aqueles que têm os basidiomas bem diferentes. E vamos deixar, por último, os fungos prateleiras que têm mais espécies. Então, o primeiro, o fungo número 1, ele é assim, nessa forma de funil. Aqui está ele na natureza e aqui está ele seco, na forma de funil. Ele tem um estípite, um pequeno estípite central, e aqui a superfície aqui do píleo, ela é bem pilosa, com muitos pelos. Então, quando chove, aqui enche de água e essa superfície pilosa faz com que ele fique úmido por mais tempo. Então, conserva a umidade por mais tempo. E aqui por fora fica o himenóforo, porque os esporos têm que cair, então ficam por fora desse funil. E ele tem assim, ele é um himenóforo preguiado, ele faz algumas pregas e aumenta um pouco a superfície. Tá? Então, ele tem umas poucas pregas. Tá? E qual é a consistência desse basidioma? É uma consistência bem diferente, ele é papiráceo, que é a consistência do papiro, que é a planta de onde eles faziam o papel, né, na antiguidade. Então, vamos para a chave. Aqui está a página para escolher a chave. Então, chave A, com lamelas na face inferior, ele não tem. Chave B, estipitados com cabeça ou chapéu, né, sem lamelas, ele não tem chapéu nem cabeça. E aqui na chave C, corpos frutíferos em forma de cálice, tigela, funil, petaloides ou espatulados, e ele é uma forma de funil, então vamos usar a chave C. Corpos frutíferos em forma de cálice ou tigela, com estípite, pé reduzido ou ausente, superfície superior côncava a subcôncava, ou corpos frutíferos não como acima. Aqui um pouco tem uma certa confusão, porque elas consideraram cálice diferente de funil. Cálice seria mais raso, né? E o nosso é numa forma de funil, então nós temos que seguir não como acima. Aí vamos para o 2. Aí no 2, corpos frutíferos infundibuliforme, em forma de funil, ou flabeliformes, apetaloides ou espatulados. O nosso é em forma de funil. Aí vamos para o 3. De consistência papirácea, cores claras, 5 a 18 centímetros de diâmetro, para o 4. Ou de consistência membranácea, de cores marrom até 5 centímetros de diâmetro. O nosso é papiráceo de cores claras, então vamos para o 4. Corpos frutíferos com 5 a 10 centímetros de diâmetro, superfície inferior branca creme, com pregas onduladas radiais, superfície superior amarelada, densamente pilosa, sobre ramos e troncos em decomposição. Esse fecha com o nosso, né? Cimatoderma caperato, mas vamos ler a outra opção. Corpos frutíferos com diâmetro até 18, então são maiores, pelo concrescimento lateral dos corpos frutíferos. Então, nesse caso, mais de um cresce junto e aí eles se
concrescem, eles se prendem um no outro e ficam um único, né? Superfície inferior de cor creme com costelas radiais ramificadas. Então ele tem pregas e não é assim com esse concrescimento, é um só. Então esse seria o cimatoderma dendrítico, mas o nosso é o cimatoderma caperato. É um só, né? E ele tem costelas, não tem, ele tem pregas, ele é preguiado, não tem essas estruturas, essas costelas radiais ramificadas, né? Então é cimatoderma caperato. Vamos olhar de novo, olha aqui. Então ele tem, ó, ele é preguiado, ele tem pregas, né? O outro tem umas costelas e é todo ramificado, né? Então não é o caso. Então é cimatoderma caperato. O fungo número 2 é outro também bem diferente, tá? Ele tem um himenóforo, ele tem um himenóforo liso, mas o que ele faz? Qual é a estratégia desse? Ele tem o pílio ramificado. O pílio é todo ramificado e o himenóforo ele vai forrar essas ramificações aqui da ponta, então vai aumentar a superfície de uma outra forma, tá? Então ele, na natureza, quando ele está fresco, ele é assim um carnoso fibroso, então ele é como se fosse uma couve-flor, só que desta cor amarela. Quando ele está seco, daí ele perde bastante água e fica assim, né, diferente, mais murcho, né? Mas na natureza ele é então amarelo, né, e assim um pílio bem ramificado, de consistência carnoso fibroso. Então aqui vamos escolher a chave. Então também não tem lamelas, também não tem cabeça ou chapéu, não é tigela. Também aqui nessa chave são os bolas de terra, estrela da terra, também não é. Mas aqui nessa chave tem corpos frutíferos mais ou menos claviformes, cilíndricos, ramificados ou não. E temos uma ilustração parecida com ele, porque ele é um pouco assim coraloide. Então vamos usar a chave E. Então chave E. Frutificações ou estromas ramificados, frutificações ou estromas não ramificados, ele é ramificado. Então vamos para o 2. Frutificações carnosas, coloridas, não em estroma, ou frutificações em estromas secos, resistentes, pretos, sobre madeira. Então os estromas, lembram da xilária? O estroma é aquela almofada de hifas, aquela estrutura que o fungo faz, onde vão estar todos os peritécios. Então é de ascomicota, porque os peritécios são pequenos, então o fungo faz um estroma grande para ficar os peritécios ali todos protegidos. Mas os basidiomicota não formam estromas, porque os basidiomas são grandes, não forma estroma, né? Então são frutificações carnosas, coloridas, não em estroma. Aí vamos para o 3. Frutificações muito ramificadas, extremidade das ramificações livres. Quando frescas são amarelas, né? É o caso do nosso. Abundantes no outono em matas de eucaliptos. Espécie comestível quando cozida, tóxica e letal para o gado. Ramária tóxica. Então coincide, mas vamos ler o outro. Frutificações com poucas ramificações, bom, não é o caso. Esponjosas, unidas no ápice e volva na base, não, tem nada que ver, né? Então o nosso é ramária tóxica. Então esta espécie, ela é micorrízica com eucalipto, então tá nos bosques de eucalipto, e se for cozida, ela é comestível porque ela tem uma toxina que daí, né, sai com o cozimento, se volatiliza. Mas se o gado comer ali misturado com a grama, ele pode se intoxicar, porque ela, quando crua, é tóxica. Tá? Então, ramária tóxica, tá aqui ela. Tá? Então, é bem ramificada, amarela, né, quando fresca. O terceiro fungo, ele é um fungo que ele é daquele tipo semi-aderido. Então, tem uma parte presa assim no substrato como uma crosta, mas depois ele já tem essas partes assim livres. Então é uma parte aderida, né, e a outra parte já livre. Então é o que a gente diz semi-aderido e o nome técnico é efuso reflexo. Neste caso, o himenóforo é liso, ele não usou nenhuma estratégia para aumentar a superfície de produção dos esporos. O himenóforo é liso. Tá? Aqui está a parte de baixo, mas se a gente virar, vai ver que tudo isso aqui está preso e esses bordos já estão livres. Aqui nós temos a superfície do pílio, que é toda zonada, com zonas de crescimento, e é pilosa. Então, se toca aqui, ela é pilosa, assim, meio aveludada. Tá? E qual é a consistência? Coriáceo, ele tem a consistência do couro.
Então, vamos identificar esse. Então, como ele é um semiaderido, nós vamos usar a chave F, que é a chave dos semiaderidos. Tá? Então, chave F, corpos frutíferos, formando crosta sobre a madeira, semiaderidos ao substrato, irregularmente lobados, foliáceos ou cerebriformes. Ele é semiaderido ao substrato. Tá? Então, ressupinado, crosta não, semiaderido, sim. Então, vamos para o 5. Aí no 5, himênio liso ou com poros, himênio formando veias. Aqui tem um pequeno equívoco na chave, porque na verdade não é himênio, é himenóforo, porque o himênio a gente só enxerga se fizer um corte e olhar no microscópio, né? Então o que a gente enxerga é o himenóforo, é onde está o himênio. Tá? Então, himenóforo liso ou com poros, frutificações de consistência coriácea, né? Então ele tem himenóforo liso e coriáceo, né? E aqui seria formando veias, né? Então vamos para o 6. No 6, com poros ou liso, é liso. Então vamos para o 7. Contexto delgado, superfície superior coberta de pequenos pelos, dando-lhe um aspecto aveludado, concentricamente zonado, em cores cinza e castanho, superfície inferior lisa ou algo rugosa, de cores pálidas, esbranquiçada, levemente rosa, laranja ou amarela, em grandes conjuntos sobre ramos e troncos, estéril e hirsuto. As frutificações iniciam como crostas circulares que concrescem lateralmente, cujos bordos elevam-se do substrato, tornando-se livres, efuso reflexo, ele é efuso reflexo. Muito semelhante ao anterior, superfície superior aveludada de cor violeta acinzentada. O nosso não é violeta acinzentado, então é estéril hirsuto, né? Ele é de uma cor castanho ou cinzento, né? Olha aqui, ó. Então não tem nada de violeta. Tá? E o himenóforo pode ser claro, aqui está seco, então clareou um pouco, mas pode ser um pouco mais alaranjado, rosado, né? Então, estéril hirsuto, porque ele é peludo, parece um veludo aqui por cima. Bom, agora o fungo número 4. O fungo número 4, para este grupo dos Aphilophorales, ele é diferente, porque ele parece um cogumelo, mas ele é coriáceo e o himenófilo é tubular, então são tubos, né? Então, que formam assim poros, a boca dos tubos formam poros grandes, visíveis, nem precisa, aqui está o detalhe na lupa, mas já se enxerga bem, né? São poros grandes. E a superfície superior, ela é lisa e é glabra, quer dizer que não tem pelos, né? E ele tem um estípite central e é coriáceo. Tá? Aqui tem, às vezes tem um pouco de confusão, porque ele pode ser bem retinho, assim, né? Bem aplanado esse chapéu, mas às vezes ele se volta para cima e fica meio que em forma de funil. Aí as pessoas podem se confundir, mas aquela chave lá dos em forma de funil não tem tubo, não tem himenóforo tubular nunca. Tá? Então, para esse, como ele tem um estípite e tem um chapéu, mas não tem lamelas, a gente usa a chave B. A chave B é para os que têm estípite sempre, cabeça ou chapéu, mas não pode ter lamelas na face inferior. Tá? Consistência carnosa ou carnosa putrescente, ou consistência com outras características seco. Ele é coriáceo, então não dá para entrar em carnosa ou carnosa putrescente. Então vamos para o 5. 5. Frutificações em estromas, então já falei que, né, os basidiomicota não formam esses estromas. Frutificações não em estroma, vamos para o 8. No 8, corpos frutíferos com cabeça marrom, não tem cabeça, corpos frutíferos com chapéu, lado inferior com poros, aí sim, vamos para o 9. Com estípite central, sim, né? Frutificação de consistência coriácea a carnosa fibrosa, ou com estípite lateral, consistência sublenhosa resistente, não. Ele é coriáceo e o estípite é central. Então vamos para o 10. Corpos frutíferos coriáceos, marrons, superfície do píleo lisa, sim, é lisa, né? A altura do estípite mais ou menos igual ao diâmetro do chapéu, sobre madeira, políporos arculários. A outra opção seria corpos frutíferos carnosos fibrosos, de cor clara.
A altura do estípite maior que o diâmetro do chapéu sobre madeira também. Filoboletus grácilis. O nosso é políporos arculares. O Filoboletus grácilis, ele é mais carnoso e é bem comprido o estípite, né? Então é políporos arculares. Então vamos olhar ele aqui de novo, tá? Então ele é coriáceo, né? Nada de carnoso, né? Tem o estípite central e ele pode ser mais escuro até, ele tá marrom, né? Mas pode ser até mais escuro. Agora nós vamos começar a identificar os que são prateleira, os fungos prateleira. Só que nós vamos começar com um que é um prateleira, mas ele é bem diferente, ó, porque ele tem o himenóforo denteado. Então aqui cheio de dentes aqui na parte de baixo no himenóforo. Aqui ele está na natureza e aqui ele está seco. A superfície do pílio é zonada e aveludada. Então tem pelos, então bem assim, toca e parece um veludo. E aqui o himenóforo, que é denteado, e aqui os detalhes dos dentes na lupa, mas aqui ele já está seco. Então, é bem mais bonito assim os dentes quando não está seco, quando está fresquinho na natureza. E a consistência coriáceo. Tá? Então, para este aqui, nós temos um prateleira. Então, vamos revisar aqui. Ó. Chave F, corpos frutíferos formando crosta sobre a madeira, semi-aderidos ao substrato, né, que foi aquele que nós identificamos, irregularmente lobados, foliáceos ou cerebriformes. Tá? Então, aqui nós usamos para aquele que era semi-aderido. Mas este agora é um prateleira. Então, corpos frutíferos dispostos em prateleiras com ou sem estípite lateral, achatados, conchados ou auriculados. É uma prateleira. Aqui está a ilustração dos prateleiras. Então, é chave G. Tá? Então, dispostas em prateleira sobre troncos e ramos ou conchado ou auriculada? Não, é disposto em prateleira. Aí vamos para o 2. No 2, himênio com dentes, frutificações de 4 a 12 centímetros de largura, corticoides a coriáceas, né? Superfície superior aveludada, concentricamente zonada, amarela a marrom, superfície inferior com dentes flexíveis, frágeis quando secos, nascem em conjunto sobre madeira. Stequerinum seriato é um fungo prateleira, que são difíceis de separar, mas esse a gente identifica muito rápido, porque ele tem dentes. E a maioria dos fungos prateleira tem poros, tem himenóforo tubular e a gente vê poros. Tá? Então, esse é muito rápido porque ele tem dentes, Stequerinum seriato. Tá? Então, aqui está ele. Tá? Então, ele tem dentes, então se chega rapidamente Stequerinum seriato. O fungo número 6, aí é um outro prateleira, que certamente vocês já viram, que ele tem essa cor laranja avermelhado. Então, sobre os troncos, assim, então vários basidiomas laranja avermelhado. Aqui ele já está seco, então está um pouco mais claro, mas ele é laranja avermelhado. Consistência coriáceo, então ele tem a consistência do couro, é flexível quando fresco e fica rígido quando seca. Superfície do pílio, lisa, e glabra, quer dizer que não tem pelos, é glabra e lisa. Aqui nós temos o himenóforo, que é tubular, e ele pode ter um pequeno estípite lateral, mas pode não ter. Então, alguns têm, outros não. E esse himenóforo, os poros são bem pequenos que a gente não vê, assim. A gente, claro, se olhar muito assim, mas fica em dúvida. Então, a gente consegue enxergar bem os poros olhando na lupa. São poros poligonais, eles fazem ângulos e são vistos bem na lupa porque eles são pequenos. Tá? Então, vamos identificar este. Vamos lá para a chave. Vamos usar também, claro, a chave G, porque ele é um prateleira. Dispostos em prateleiras, vamos para o 2. Himênio com dentes, não. Com lamelas ou poros, ele tem poros. Vamos para o 3. Com lamelas ou com poros? Com poros, vamos para o 8. Himenóforo, agora já falaram himenóforo, né, que é o termo certo. Himenóforo com poros poligonais ou himenóforo com poros circulares, né? São poligonais, fazem ângulos. Então vamos para o 9. Frutificações brancas ou amareladas de consistência subcarnosa? Não. Frutificações de outras cores de consistência coriácea, sublenhosa ou lenhosa. O nosso é coriáceo. Poros poligonais, mais ou menos isodiamétricos. Neste aqui, os poros são alongados, então parecem favos. Agora, esse aqui não, os poros são tão altos como largos, então são isodiamétricos. Então, vamos para o 11.
Frutificações com poros grandes, até 1 milímetro de diâmetro, medir sob a lupa? Não, porque esse era difícil de ver, só se via na lupa. Então, frutificações com poros menores. Aí vamos para o 13, que é o 12, vamos para o 13. No 13, frutificações coriáceas, sim, é coriáceo, espessura aproximadamente 1 milímetro, de 3 a 6 centímetros de largura, de cor que varia do marrom ao cinza. Não, ele é laranja avermelhado. E além disso, aqui a face superior é aveludada, o nosso é lisa, é glabra, não tem pelos. Então, frutificações de cores vivas, vamos para o 14. Frutificações totalmente laranja avermelhadas, de 2 a 7 centímetros, com ou sem pé curto, né? Esse tinha um pezinho curto, às vezes simulando o pé central pelo concrescimento lateral, de 2 a 3 frutificações, e consistência coriácea. Então, este aqui, o nosso não tem esse concrescimento, ele está, né, um único basidioma com pé curto, é Pycnoporus sanguíneos. Esta espécie é muito comum no Rio Grande do Sul, causando sérios prejuízos. Ocorre em locais ensolarados, sobre postes, troncos caídos, madeira de construção, podendo desenvolver-se tanto em plantas vivas como mortas, e é facilmente reconhecível por sua intensa cor laranja avermelhada. A madeira tinge-se da mesma cor do píleo, devido à parte vegetativa micélio que nela se alastra. Então, esse aqui tem uma característica muito interessante, que a madeira que ele está ali, onde ele está crescendo, se a gente parte a madeira, ela também está com essa cor laranja avermelhado. O micélio tinge a madeira, isso é muito raro. Tá? Então, é Pycnoporus sanguíneos. Então, aqui está ele de novo, o laranja, né? Laranja avermelhado, Pycnoporus sanguíneos. Agora, o fungo número 7 também é um prateleira, só que esse número 7, eles geram... Tem uns que são pequenos, mas muitos podem ser bem grandes e são pesados, espessos, né? Consistência lenhoso, é como um pedaço de madeira. Tá? A superfície do píleo é zonada, é opaca, não tem brilho, bem opaca, rugosa, então pode ser rugosa, né? E glabra, não tem pelos. E o himenóforo, ele é tubular também, e os poros são bem pequenos e são circulares. Tá? Neste caso aqui, o himenóforo, ele é claro, assim, branco, bem claro, quando ele está novo. Depois, quando ele vai ficando mais velho, esse himenóforo pode ficar mais escuro. Mas quando ele é novo, o himenóforo é bem claro, né? Branco ou bem clarinho. Então, vamos usar também a chave G, porque é um prateleira, né? Como ele é um prateleira, vamos para o número 2. Não tem dentes, tem poros, vamos para o 3. Não tem lamelas, poros, vamos para o 8. Agora a forma dos poros. Poros, himenóforo com poros poligonais ou com poros circulares ou quase? São circulares. Tá esse ou quase porque às vezes ele fica meio amassadinho e não tá bem circular, né? Mas ele é com poros circulares. Vamos para o 15. No 15, frutificações marrom sem estípite. Sim, né? Porque era marrom por cima e não tinha estípite. Ou então marrom com estípite lateral. Não, não tem estípite. Então vamos para o 16. Frutificações grandes, até 50 centímetros de largura, espessas, lenhosas, duras, pesadas. Superfície superior com várias tonalidades de marrom, sem brilho, zonada, sulcada concentricamente, himênio claro, finalmente marrom, né, quando está mais maduro. Tubos do himenóforo profundo, sobre árvores vivas ou mortas. Então, é Ganoderma planato. Tem outras espécies, como Ganoderma tornatum, Ganoderma australe, né? Então, é uma dessas, a espécie que é mais comum é Ganoderma planato. Tá? E se fosse delgadas, sublenhosas, não, mas ele é lenhoso, né? Então é Ganoderma aplanatum, que agora então já trocou, né? Já mudou de nome, é Ganoderma australe. Então, vamos olhá-lo aqui de novo. Tá? Então, ele é bem, né, marrom, então é bem lenhoso, duro, né? E é assim a superfície opaca, sem pelos. Tá? O fungo número 8 já, então, também é um outro prateleira, tá? Só que o número 8, o que ele tem de diferente é que ele tem a superfície superior hirsuta. O que quer dizer hirsuto? Quer dizer que ela é bem pilosa e os pelos, eles são
grossos e mais duros, então se chama hirsuto, com esses pelos grossos, assim. A consistência é sublenhoso, ele é sublenhoso porque ele é um pouco mais fino, então ele não é assim lenhoso como um pedaço de madeira. Tá? Os poros, então é tubular, o himenóforo também, né? E os poros são bem pequenininhos, aqui está o detalhe na lupa, são pequenos os poros, e são também circulares. Alguns estão mais amassadinhos, mas eles são circulares. E esse aqui, ele tem, a superfície do píleo é um pouco mais escura que o himenóforo, mas o himenóforo também é escuro, também é marrom, não é como o outro que era branco, depois ia ficando escuro. Isso é sempre escuro. Aqui ele está meio manchado, mas alguns são todos marrons, assim, da mesma cor embaixo. Tá? Então, vamos identificar este agora. Então, usamos, claro, a chave G, porque é um prateleira, né? Vamos para o 2, porque é um prateleira. Aí o himênio tem poros, vamos para o 3, lamelas ou poros, poros, vamos para o 8. Aqui nós temos aquele passo que é a forma dos poros, são poros circulares. Vamos para o 15. No 15, frutificações marrom sem estípite, sim, ou com estípite, não, ele não tem, ele era sem estípite. Vamos para o 16, grandes, espessas, lenhosas, duras, não, não é ganoderma aplanado, né? Então vamos para o outro, frutificações delgadas, sublenhosas, ele é sublenhoso, menores, com 3 a 15 centímetros de largura, himênio marrom tabaco, viu? O himênio já é marrom sempre, poros não visíveis a olho nu, são bem pequenos. Vamos para o 17. Superfície superior hirsuta, ele era hirsuto, mais escura que o himenóforo, às vezes zonada concentricamente, hexagônia idnoides. A superfície superior glabra, esse não tem pelos, o nosso tem, é hirsuto, né? E às vezes tem aquelas zonas concêntricas, só que quando ele está assim muito, tem muito pelo, é muito piloso, a gente não vê que embaixo ele tinha umas zonas concêntricas. Tá? Então, aqui está ele, tá? Então, é Hexagonia idnoides, de peluda, né? Idnoides. Aqui nós temos agora o fungo número 9. O fungo número 9, ele tem um estípite. Esse estípite aqui, ele está excêntrico, mas ele pode ser bem lateral, bem assim. Tá? Bem lateral. E na chave, sempre elas vão falar de estípite central ou lateral, não considero muito esse excêntrico, mas esse aqui está mais excêntrico, então essa espécie pode ter estípite excêntrico ou lateral. A chave só vai falar em lateral. Tá? Ele é lenhoso e a superfície superior é lacada. Então parece, ela tem uma laca, parece que ela foi invernizada, então ela é assim, com esse brilho aqui, ela tem uma laca. Tá? O himenóforo é tubular e aqui estão os poros vistos na lupa, que são bem pequenos e são circulares. Tá? Aqui também o himenóforo é branco e depois é que ele vai ficando mais escuro quando ele já está um pouco mais velho, mas quando ele está bem novinho o himenóforo é branco. Este eu não vou identificar, vocês vão identificar para treinar o uso da chave. Este aqui também, né? Então ele é. Agora esse aqui tem vários basidiomas, assim, podem ter vários juntos, varia nos tons assim de marrom. Aqui ele tá seco, então tá um pouco mais claro, né? Mas geralmente ele é zonado assim em tons de marrom e cinza. E essa superfície superior então é zonada e também tem, parece um veludo, porque tem então pelos, mas pelos bem macios e a gente toca e tem a sensação do veludo. Os poros, o menóforo é tubular e os poros são bem pequenos, a gente só vê na lupa e eles fazem uns dentes que parece que estão circulares, mas eles fazem uns ângulos. A maioria deles é poligonal, quer dizer que ele faz ângulos. Tá? Este também eu não vou identificar e vocês vão identificar para treinar o uso da chave. E esse terceiro aqui, ele tem a superfície superior meio parecida com o anterior. Ali na foto não estava, mas eles podem ser bem parecidos, assim, zonado nessas cores assim de marrom, bege, cinza, né? E é também aveludada. Também ele é assim, tem pelos, então peludinho, parece um veludo por cima. Mas o que diferencia muito do anterior é que ele tem
himenóforo tubular com poros grandes. Os poros já são visíveis a olho nu, não precisa olhar na lupa. Aqui está o detalhe da lupa, são poros poligonais, mas eles já são visíveis. Tá? E este aqui também é coriáceo, como anterior, e este aqui ele pode ser efuso reflexo, pode estar semi-aderido. Uma parte aderida e a outra livre, mas pode também não estar semi-aderido. Então, ele ocorre das duas formas. Né? A maioria é semi-aderido. Tá? Então, esse aqui também vocês vão identificar, né, para treinar o uso da chave, certo? Então, nós agora, com isso, né, nós então, com este último, que vai ser um que vocês vão identificar, nós então finalizamos esta aula prática. Tá? Então, na próxima aula prática, nós já vamos observar e identificar os que são cartilaginosos, que são os orelha de pau cartilaginosos, e também aqueles que têm o basidioma fechado, os gasteromicetes. Tá? Então, até lá.